Lucas os teletransportou para a luxuosa estufa da família Alfeus. Ao perceber Ati apreensiva, ele a tranquilizou. Não se preocupe, eles não podem nos ver. Então, olhando para Jeanette ao longe, ele pareceu intrigado. Afinal, quem é essa garota? Você tem uma irmã? Mas naquele momento, Ati estava completamente hipnotizada pela beleza de Jeanette. A protagonista não era apenas incrivelmente linda, mas também extremamente fofa. Ao que tudo indicava, porém, Lucas enxergava algo bem diferente. Isso é muito estranho. As ondas de mana dela não pertencem a uma linhagem imperial pura. Por mais que eu analise, existe alguma coisa misturada ali. Ati franziu a testa. Misturada? Como assim? Lucas voltou os olhos para ela. Você já sabia da existência dessa garota, não sabia? Tentando disfarçar, Ati respondeu. O quê? Como assim? Ele continuou. Ela tem olhos iguais aos seus, mas você não parece nem um pouco surpresa. Ati se viu numa verdadeira saia justa. Então... Enquanto isso, do outro lado da estufa, Jeanette falava com voz aflita. Sério? Então você não precisa ir mais. Eu mesma vou conversar com eles. O tio e a tia vão entender se eu explicar tudo. Ezequiel a interrompeu com delicadeza. Jeanette. Mas ela insistiu, quase chorando. Basta pedir aos seus pais e dizer que não querem ir embora daqui, não é? Observando a cena, Lucas comentou com sarcasmo. É por isso que nunca deve se mentir para crianças. Com toda a paciência do mundo, Ezequiel tentou explicar. Eu realmente preciso ir, Jeanette, mesmo que você converse com eles. Jeanette já estava com os olhos marejados. Por quê? Por que você precisa ir? Você nunca me negou nada até hoje. Ele respondeu calmamente. Eu não vou embora para sempre. Voltarei para visitá-la durante as férias. E se você me escrever cartas, eu prometo responder todas. Então não precisa chorar como se fosse desaparecer para sempre. Lucas observava tudo sem o menor interesse. Nossa, como essas crianças são melodramáticas! Ati imediatamente reclamou. Foi exatamente por isso que eu te disse que deveríamos ir embora. Lucas apenas estalou a língua. Em seguida, estalou os dedos. No mesmo instante, a imagem de Ezequiel e Jeanette começou a se desfazer diante dos olhos de Ati, transformando-se em um borrão. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ai! Gritou ao cair sentada no chão do próprio quarto. Lucas permaneceu de pé, resmungando. O que há de errado com aquela garota? Ela parece uma quimera, mas não é. E ao mesmo tempo, parece ser... Ati pensava que Lucas estava exagerando. Jeanette era a adorável protagonista daquele universo. O que poderia estar vendo de tão estranho? Ela tentou organizar as próprias lembranças. Na verdade, Jeanette era uma criança criada por sua mãe, Penélope Judite. Mais precisamente, Penélope realmente deu à luz a Jeanette. Mas todo o processo de sua concepção havia sido artificial. Originalmente, Penélope era a noiva prometida de Claude. Pai, adie o anúncio do noivado. Foi o que ela pediu certa vez. Mas Penélope jamais ficou satisfeita com Claude, que naquela época não era o primeiro na linha de sucessão ao trono. Então, decidiu seduzir Anastácios, o verdadeiro príncipe herdeiro. Anastácios, por sua vez, sempre enxergou o talentoso Claude como um obstáculo, e justamente por isso, recebeu Penélope de braços abertos. Claude teve uma infância profundamente infeliz. Afinal, o próprio nome Claude significa aquele que manca. Só isso já dizia muita coisa. Claude, sempre estarei a seu lado, dizia Penélope com toda sua astúcia. Mas naquele momento, a mesma mulher que havia jurado lealdade eterna estava nos braços do próprio irmão dele, sem demonstrar o menor sinal de remorso. Foi ali
que Claude desistiu de uma vez por todas de acreditar nos próprios laços de sangue. Algum tempo depois, Anastácio tornou-se o imperador de Obélia. Ele mandou assassinar a mãe de Claude e atentou contra a vida do próprio irmão, usando magia negra. Contudo, antes de morrer, porém, Anastácio realizou um experimento em Penélope. Como resultado, ela concebeu uma criança impregnada de magia negra. Anastácio sempre soube que Claude possuía uma quantidade de mana superior à sua. Por isso, desejava criar uma criança capaz de superá-lo. Quanto a Penélope, ela pensava apenas em si mesma. Essa criança vai elevar a minha posição. Ela fará isso por mim. Ela fará. No entanto, Penélope morreu durante o parto. E a criança que nasceu parecia perfeitamente comum, com exceção dos seus misteriosos olhos de joia. E foi assim que Genete veio ao mundo. Bah! Resmungou Ati, completamente desgostosa. Então a Genete nem era filha de verdade do Claude. Na realidade, ninguém além de Anastácio e Penélope conhecia toda a verdade sobre o nascimento dela. Assim, todos acreditavam que Genete era a filha biológica de Claude. Resumindo, caíram nessa história como patinhos. Só de lembrar já me dá dor de cabeça. Eu sei que novelas malucas fazem sucesso, mas isso já é demais. Depois de tudo aquilo, Claude passou a desconfiar de absolutamente todo mundo. Levou uma vida vazia e completamente depravada. Mas então, conheceu Diana e Atanásia nasceu. Ati ficou pensativa. Eu sempre achei que Claude tivesse amado Penélope mais do que a própria vida. No romance original, ele aceitou Genete mesmo sabendo que ela não era sua filha biológica. E ainda guardou o retrato de Penélope. Mas então, por que no meu sonho... Ela levou as mãos à cabeça. Aquele homem! Que tipo de atrito nós tivemos na vida passada? Sai da minha cabeça! Eu já disse, sai! Lucas, que observava toda aquela cena, resolveu comentar. Quanta birra! Ati virou-se indignada. Birra? Não me trate como uma criança! Lucas respondeu com absoluta tranquilidade. Certo, você não é uma criança. Ati congelou. Espera! Será que ele descobriu que eu não sou a Atanásia original? Tentando se recompor, perguntou nervosa. O que você está dizendo? É claro que eu sou uma criança. Eu só tenho 7 aninhos, ainda sou um bebê. Lucas respondeu naturalmente. E quem disse que você não é? Claro que você tem 7 anos, só é um pouquinho mais velha por dentro. Ati entrou em pânico. O quê? Será que esse maluco descobriu quem eu realmente sou? Agora que parei pra pensar, ele descobriu tudo sobre Genete só de olhar pra ela. Ai, que medo! Lucas então sorriu. Eu não disse nada demais. Só quis dizer que você é precoce. Igual o Sr. Branquelo Jr. Ati arregalou os olhos. O quê? Que tipo de olhar é esse? E aí, pessoal, agora eu quero saber o que será que o Lucas descobriu sobre a Genete, hein? Será que ele já percebeu um segredo que ninguém mais conhece? E como vocês acham que Ati vai lidar com tudo isso daqui pra frente? Deixe suas teorias aqui nos comentários porque eu adoro acompanhar cada uma delas. E se vocês gostaram do episódio, deixem um like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e compartilhem com outros fãs de manhwa. E não se esqueçam de clicar também no link do Audible na descrição para apoiar o Velório Stories e aproveitar 3 meses totalmente grátis ouvindo histórias incríveis. E eu também quero fazer um agradecimento especial a todos os Moonlights que participaram da enquete do Cine Matinê dessa semana. Parabéns a todos os fandoms pelo carinho, pela mobilização e pelo engajamento. Vocês foram incríveis. E os grandes campeões dessa edição foram Cru e Dielo. Isso significa que no próximo domingo, às 15 horas, teremos um episódio especial de Cine Matinê com o nosso casal vencedor. Já deixem esse compromisso anotado, porque vai ser imperdível. E amanhã o Velório Stories está recheado de atrações. Às 21 horas tem Cine Crush com Reliane e Noah. E às 23 horas estreia oficialmente o novo horário fixo dos grandes campeões em horas assistidas do mês de junho, Adrian e Hilda. Um capítulo inédito que promete muito suspense, romance e emoção. E muito mico da Hilda, tá?
Então não percam. Preparem a pipoca, ativem o lembrete e venham passar mais uma noite com a gente. Muito obrigada pelo carinho de sempre e nos vemos no próximo vídeo.